Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Vamos continuar o estudo da nossa lição. Esta semana nós estamos com o tema Quando nosso mundo desmorona. E hoje nós vamos estudar o capítulo 7 de Isaías, dos versículos de 1 a 9, que é uma profecia contra Israel e a Síria. Bom, eu queria, para a gente compreender melhor o que está acontecendo aqui, ver o contexto de tudo que estava acontecendo no reino de Judá no período em que esta profecia foi dada. O que aconteceu? O reino de Israel, naquela época do rei Acais, Israel havia sido dividido desde o período lá de Roboão, o filho de Salomão. O reino de Israel foi dividido em dois. As 10 tribos do norte se juntaram para formar o reino de Israel, enquanto que as tribos de Judá e Benjamim formaram o reino do sul, ou o reino de Judá. Acais era rei de Judá. E o que aconteceu? O reino da Assíria estava crescendo, ou seja, naquela época o Tiglat-Pileser III ele estava expandindo os seus domínios. E ele estava ali nas fronteiras da Síria e também de Israel, e ameaçando invadir essas duas nações. O que elas fizeram? Elas se juntaram contra Judá, porque tanto o rei da Síria e de Israel, eles acreditavam que se eles pudessem invadir Judá e dominar Judá, eles então colocariam vamos dizer assim, um governante fantoche que iria se juntar com eles, o exército de Judá, da Síria e de Israel, para então combater o rei da Assíria, o rei Tiglat-Pileser III, e assim impedir que esse reino, o reino da Assíria, invadisse os seus territórios. Acais, diante desse problema, o que acontece? Deus, através de seu profeta Isaías, envia então uma mensagem para Acais, ou seja, eu quero ler com vocês aqui o texto bíblico, Isaías capítulo 7, que diz que nos dias de Acais, versículo 1, nos dias de Acais, Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. E aqui a profecia de Isaías, a partir do verso 3 e no verso 4 também, Deus dá uma garantia a Acais de que nem a Síria e nem Israel conseguiriam entrar em Jerusalém, porque Deus estaria pelejando por seu povo. E agora vem a triste história do rei Acais. Mesmo diante da profecia do profeta Isaías, que deixava claro que Deus havia garantido que aqueles reinos não invadiriam Jerusalém, Acais ele não confiou em Deus. Essa história está registrada ali no livro de 2 Reis, capítulo 15, capítulo 16 e 2 Crônicas, capítulo 28, verso 16. O que Acais fez? Ele enviou cartas ao rei da Assíria, o Tiglat-Pileser III, e fez uma proposta dos dois se unirem contra Israel e a Síria.
ou seja, ele estaria se unindo a um inimigo para combater outros dois. E acima de tudo, ele não estava confiando na palavra do profeta Isaías. O que ele achou que seria uma vantagem para Judá, mais tarde vai se mostrar podemos dizer assim, um tiro no pé, porque o reino da Assíria, ele, com a ajuda de Judá, ele vai invadir e destruir a Síria e o reino de Israel. Porém, futuramente, este império, o Império Assírio, vai cercar Jerusalém e colocar a cidade sobre o reino de Judá, sob tributo pesado. Ou seja, tudo isso poderia ter sido evitado se Judá, ou melhor dizendo, se Acais, o rei de Judá, tivesse confiado no Senhor. A lição chama a nossa atenção para isso, né, sobre a forma como Acais reagiu ao perigo, e ela pergunta qual é a lição que nós podemos tirar para nós hoje. A lição que nós podemos tirar para nós hoje é que é melhor nós confiarmos no Senhor nosso Deus do que confiarmos em homens. Acais, ele tinha esse problema. Ele confiava mais em outros seres humanos do que no Senhor Deus, na palavra do Senhor. E muitos cristãos hoje também têm esse problema. Confiam mais no que os homens falam que vão fazer do que no que a palavra de Deus está dizendo. Deus, ele nunca vai falhar conosco. Deus nunca vai nos deixar na mão. Isso é uma certeza que nós podemos ter. Então, entre seguir os conselhos dos homens, obedecer ao que o homem diz, e obedecer e seguir os conselhos que Deus nos dá em sua palavra, e obedecer os seus mandamentos, é claro, muito melhor será para a nossa vida se nós permanecermos fiéis ao nosso Deus, porque Deus jamais falhará conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por Tua palavra deixada para nós nesse dia. E queremos pedir ao Pai que o Teu Espírito Santo venha estar conosco, que o Senhor venha nos dar confiança, venha fortalecer a nossa fé no Senhor e que a cada dia nós possamos nos firmar em Tuas santas promessas, pois o Senhor jamais falha conosco. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém.